Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso super workshop, onde a gente vai ver esses principais benefícios, esses principais fundamentos do Microsoft Azure. Então, a ideia aqui com vocês nesse workshop é apresentar aqui os principais recursos, como que funciona o Azure, o que é importante entender quando a gente começa a subir os nossos recursos dentro dessa plataforma. Então, a ideia é trazer para vocês essa visão geral de utilização do Microsoft Azure. Então, essa tela que vocês estão vendo aí é o portal do Azure. Então, quando a gente cria uma subscription dentro do Azure, a primeira parte que a gente enxerga é essa home do portal, onde é que eu consigo ver os serviços acessados recentemente, onde eu consigo fazer aqui as pesquisas por serviços. E se eu clicar aqui nessa setinha, ele me traz aqui também uma navegação em cima de alguns serviços aqui que a gente tem disponíveis dentro do Azure. Então, primeira coisa, é entender que o Microsoft Azure ele é uma solução cloud pública da Microsoft. Então, para a gente poder utilizar essa plataforma, a gente precisa fazer a criação do que é chamado de subscription. Então, eu crio uma subscription e dentro dessa subscription que eu vou poder subir ali os meus recursos que eu vou utilizar ali dentro do Azure. Então, no decorrer aqui do nosso workshop, a gente vai subir vários recursos e todos esses recursos eles vão estar dentro de uma subscription específica. Então, para eu utilizar os recursos, utilizar a plataforma do Azure, eu preciso ter essa subscription. Se você ainda não criou nenhuma subscription, você pode ir lá no Google mesmo, digitar subscription Azure Free. A Microsoft disponibiliza um crédito para que você possa criar uma subscription gratuita e utilizar esses créditos para subir os recursos, fazer testes. Então, é algo importante que vocês saibam, Então, existe essa opção dessa subscription free, ela te dá ali um valor e você pode consumir nesse valor para subir os seus recursos. Porque dentro do Azure, assim como outras plataformas de nuvem, nós somos cobrados conforme a gente vai subindo recursos dentro da plataforma. Então, a Microsoft disponibiliza essa subscription com um valor e o que você vai subindo dentro do Azure, ele vai debitando desse valor. Quando a gente fala de ambientes em nuvem, como o Microsoft Azure, esse tipo de solução, esse tipo de plataforma, ele veio para endereçar vários problemas que a gente tinha, continua tendo em ambientes on-premises, em ambientes locais, principalmente na parte de escalabilidade, porque para eu escalar um ambiente on-premises, na maioria das vezes pode envolver aquisição de novos hardwares, e isso demanda tempo. Já quando eu parto para uma solução de nuvem, eu não preciso me preocupar com a aquisição de hardware, tudo isso já é provido pelo provider. Então, não preciso me preocupar, minha aplicação precisa crescer aqui para mais 10 máquinas. Isso no ambiente on-premise, eu teria que ver se eu tenho hardware suficiente para subir mais 10 máquinas. Já dentro do ambiente de nuvem, a gente não tem essa preocupação, é só subir e consumir os recursos que eles vão estar disponíveis ali para vocês. Quando a gente fala dessa visão mais de arquitetura básica do Azure, a gente tem o que a gente chama de regiões. Então, o Azure é uma solução global. Eu tenho várias regiões onde eu tenho como utilizar o Microsoft Azure como plataforma. Então, tenho aqui nessa outra aba aqui, por exemplo, as regiões que a gente tem disponíveis. Então, tenho regiões aí espalhadas ao redor do mundo. E a gente tem aqui a região do Brasil. Então, aqui é a região do Brasil. E aqui ele traz algumas informações para a gente. Então, onde que está localizado o data center, então aqui no caso São Paulo, quando foi aberto, e aqui ele traz uma informação que é extremamente importante quando a gente for subir os nossos recursos,
é importante a gente entender o que são essas zonas de disponibilidades. Então, o primeiro ponto é entender que existe uma região. Então, quando eu crio a minha subscription, eu posso, dentro dessa subscription, criar recursos em várias regiões diferentes. Então, primeiro eu tenho que escolher a região onde que vai ficar armazenado aquilo. Então, geralmente são países, né? Então, se a gente vê aqui, a gente tem aqui vários países onde eu posso hospedar os meus recursos dentro do Azure. E dentro de cada região, eu tenho essas zonas de disponibilidade, que são utilizadas para garantir a disponibilidade dos serviços caso ocorra algum problema em determinados níveis. Então, quando a gente fala dessa zona de disponibilidade, então eu tenho uma região aqui, por exemplo, o Brasil. O Azure, ele traz mecanismos para a gente garantir a alta disponibilidade dos recursos que eu vou subir dentro da plataforma. Então, por exemplo, vou subir 2 máquinas virtuais para a mesma aplicação. Então, eu posso subir essas máquinas virtuais em zonas de disponibilidades diferentes para eu ter uma redundância dessa minha máquina virtual. E que nível que é essa redundância? O que seria essa zona de disponibilidade? Nada mais, nada menos do que data centers fisicamente distantes um do outro, data centers que não compartilham a mesma entrada de energia, não tem a mesma entrada de conectividade, então são data centers separados. Sim, eles têm conectividade entre si, mas eles têm ali algumas conectividades mais globais que são individuais para cada data center. Por que que existe essa configuração? Se eu tiver um problema em um data center inteiro, então deu um problema no data center inteiro, e eu tiver o recurso rodando em outro data center, esse recurso que está rodando no data center que não sofreu nenhum problema continua operacional. Só vai ficar indisponível o recurso que está dentro do data center que sofreu, que teve alguma parada, que teve algum problema. Então essas zonas de disponibilidade são data centers, então a maioria das regiões tem 3 zonas de disponibilidade, 3 data centers separados ali um do outro, para que se houver algum problema dentro de um data center, eu ainda posso rodar recurso nos outros 2 data centers que continuaram operacionais. Então esse aqui é um recurso para garantir essa alta disponibilidade. Então, dependendo do recurso que a gente cria dentro do Azure, a gente vai ver isso daqui a pouquinho na prática. Dependendo do recurso que eu crio, eu posso falar, esse recurso eu quero que crie na zona de disponibilidade 1. Aí vou criar um outro recurso que faz, por exemplo, parte da mesma aplicação. Para eu ter uma alta disponibilidade a nível de data center, eu quero criar esse recurso na zona de disponibilidade 2. Então, eles estão em data centers separados. Se eu tiver problema em um data center, tudo bem, minha aplicação continua funcional porque eu tenho uma cópia dela, digamos assim, rodando em um segundo data center. Então, isso que a gente chama de zona de disponibilidade. A gente também tem uma redundância dentro do próprio data center, a gente vai ver isso quando for falar de máquina virtual, mas aqui é só para vocês entenderem que eu tenho a subscription. Essa subscription é onde eu vou criar os meus recursos. Esses recursos podem ser criados em qualquer região do Azure que tenha disponibilidade para aquele recurso. Então são poucos, mas a gente tem alguns recursos que não tem em todas as regiões. Então eu posso escolher implementar o recurso em qualquer região que tenha disponibilidade. E dentro dessas regiões existem essas zonas de disponibilidade. Talvez você esteja se perguntando, né? Pô, legal, como que eu faço para escolher a zona, a região correta? O que é recomendado? Então, o recomendado é sempre deixar o recurso mais próximo de quem vai consumir, seja uma aplicação on-premise, seja um usuário. A recomendação é sempre deixar isso mais próximo para que não tenha problema de latência com a conectividade. Então, por exemplo, se são recursos aqui que quem acessa são usuários que estão no Brasil, é uma aplicação on-premise que está no meu data center que fica no Brasil, não faz muito sentido eu criar isso numa outra região que não seja a região do Brasil.
Estados Unidos, Canadá, não faz muito sentido porque está muito distante de quem vai acessar esse recurso. Eu vou ter ali uma latência porque está fisicamente muito distante da origem que vai consumir essas informações. Então, sempre que forem criar um recurso dentro do Azure, que região que eu crio? Sempre tem que entender quem que vai consumir esses recursos, aonde que eles estão, para que a gente tente, sempre que for possível, deixar o mais próximo possível para que não tenha problema de latência. Então, o mais comum que a gente costuma implementar no dia a dia é empresas no Brasil que têm recursos no Brasil, sempre roda na região do Brasil. Aí eu posso até ter uma cópia dessa informação em uma outra região, por exemplo. A gente vai ver quando for falar de storage account, por exemplo, que eu consigo ter uma cópia entre regiões. E a região par do Brasil é uma região que a gente tem nos Estados Unidos, então posso sim manter cópia de recursos em outras regiões, tá? Mas quando chegar lá a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, nesse primeira parte aqui do nosso workshop, é isso que precisa ficar claro para vocês. Eu tenho a subscription, então para eu utilizar a plataforma eu preciso de uma subscription. É dentro dessa subscription que eu vou criar os meus recursos. Esses recursos eu posso criar em qualquer região que tenha a disponibilidade para o recurso que eu vou subir. E dentro dessas regiões eu tenho zonas de disponibilidades para garantir a alta disponibilidade dos recursos que eu vou subir dentro da nuvem. Então, isso que é o objetivo aqui dessa primeira parte, antes da gente começar efetivamente a mexer na plataforma. Ok? Então, vou voltar aqui para a minha plataforma do Azure. E agora a gente vai começar a entender como que eu subo recursos aqui dentro do Azure, como que eu faço o provisionamento desses recursos. E a gente vai começar aqui pelo recurso, que é um recurso que muita gente utiliza, que são as máquinas virtuais. Então, como que eu subo máquinas virtuais dentro do Azure? Que tipo de informação eu preciso passar para que a minha máquina seja criada? Lembra do que a gente viu agora há pouco, que a plataforma do Azure, assim como qualquer outra plataforma de cloud, eu vou ser cobrado pelos recursos que eu subo dentro da plataforma. Então é extremamente importante eu saber configurar esse recurso da forma correta para que não corra o risco de subir um recurso com um custo muito elevado, às vezes por má configuração. Então a gente vai passar por essas configurações aqui da máquina virtual, porque é diferente eu criar uma máquina virtual no on-premises, no Hyper-V, no VMware, é diferente do que eu criar no Azure, porque lá o hardware é meu, ali as configurações, eu consigo ter acesso a todas as configurações. Eu não tenho nenhuma cobrança adicional. Se o hardware suportar, posso subir novas máquinas. Agora, quando a gente vem para o Azure, é diferente. Como eu sou cobrado conforme eu utilizo os recursos, eu vou precisar informar várias configurações que no ambiente on-premise eu não preciso informar. Mas dentro do Azure eu vou precisar informar para que ele estime custo, disponibilidade e por aí vai. Tá? Então vamos começar aqui a criação da nossa máquina virtual. Aqui no portal, eu tenho aqui em cima o Search, né, para fazer a pesquisa pelos recursos que eu tenho no Azure. Se eu digitar aqui Virtual Machine, eu tenho aqui as minhas máquinas virtuais. Beleza, ele mostra aqui que eu não tenho nenhuma. Se eu clicar aqui em Create, eu tenho aqui algumas opções. A gente vai falar sobre essa primeira, que é a máquina virtual, e depois a gente vai falar dessa Scale 7. Então, vou clicar aqui na máquina virtual tradicional. E aqui ele vai me levar para a tela para eu fazer as configurações da minha máquina virtual. A primeira informação que ele pede é aquilo que a gente viu agora há pouco, né? Para eu utilizar a plataforma do Azure, eu preciso de uma subscription. E eu vou criar os meus recursos dentro dessa subscription. Então, a primeira informação que ele pede é para eu selecionar qual a subscription que eu quero criar o meu recurso. A segunda informação, ele pede esse Resource Group. Todo recurso dentro do Azure, ele precisa estar armazenado dentro de um Resource Group. Então, qualquer recurso que eu crio dentro do Azure, eu vou precisar associar esse recurso com o Resource Group.
E o mesmo Resource Group, eu posso armazenar vários e vários e vários recursos diferentes. Então, como o nome fala, né, Resource Group, ele é um grupo onde eu vou armazenar os meus recursos. Eu vou ter um grupo de recursos aqui dentro. Aqui existe uma recomendação da própria Microsoft na parte de gerenciamento e governança do Azure, que é, né, o que eu devo colocar dentro do mesmo Resource Group, quando eu devo criar novos Resource Group, que eu posso criar também vários Resource Group diferentes. A Microsoft ela recomenda que tudo que tiver o mesmo ciclo de vida, ou seja, eu vou criar um recurso para um projeto e esse projeto vai ter a duração de 3 anos. Então, eu posso colocar todos os recursos daquele projeto específico dentro do Resource Group. Tem outras empresas que, eu quero dividir isso por departamento. Eu posso também criar um Resource Group por departamento. Então, pense no Resource Group como um local onde eu vou conseguir armazenar todos os recursos que eu vou criar dentro do Azure. Outra coisa que a gente também tem que levar em consideração durante o desenho, né, de quantos Resource Group eu preciso, como que eu vou criar, eu tenho que levar em consideração também algumas coisas que eu consigo fazer dentro do Resource Group. Então, por exemplo, eu consigo aplicar permissão dentro do Resource Group. E essa permissão que eu aplico para o Resource Group vai ser herdada para todos os recursos que estão dentro do Resource Group. Então, eu poderia também dividir os meus Resource Group pensando nessa questão de permissão. Outra coisa que eu também vou conseguir fazer com o Resource Group é a parte de custo. Então, eu consigo, por exemplo, gerar relatório para saber quanto determinado Resource Group está custando para a minha empresa. É outra coisa que eu consigo também fazer pelo Resource Group. Então, só para vocês terem uma ideia de opções que a gente tem para fazer a criação desse Resource Group. Aqui, né, o interessante é que quando eu estou criando um recurso dentro do Azure, e esse recurso ele tem dependências, na maioria das vezes eu vou conseguir, dentro da criação do próprio recurso, criar esses recursos que são dependentes também. Então, acabei de explicar que Resource Group ele é obrigatório. Todo recurso ele precisa estar armazenado dentro do Resource Group. Só que eu não criei ainda o Resource Group. Só que a própria tela de configuração da máquina virtual já me dá a opção de eu criar um Resource Group novo. Porque se eu clicar aqui, não tenho nenhum Resource Group. Mas eu preciso de um Resource Group. Só que, não vou cancelar aqui para criar o Resource Group e depois vir aqui, não. Já posso utilizar aqui o próprio assistente para criar esse Resource Group. Eu vou chamar ele aqui de RG-Workshop. Workshop. Ok. Então, quando eu finalizar todas as configurações para criar a máquina virtual e dar o Create, ele já vai fazer tudo isso. Já vai criar o Resource Group e tudo que eu defini aqui durante essa tela. O próximo passo é o nome dessa minha máquina virtual. Então, qual nome vai ser que eu vou dar aqui para essa máquina virtual? Vou colocar aqui, por exemplo, SRV01. Em que região eu vou criar? Então, lembra que a gente falou de região, né? Eu tenho uma subscription, só que eu posso criar recursos em qualquer região que tenha, né, essa disponibilidade. Então, estou falando de máquina virtual. Máquina virtual a gente pode criar em qualquer região. Então, aqui eu posso escolher qualquer região aqui para estar criando essa máquina. Então, lembrem daquela recomendação, sempre criar o recurso mais próximo possível de quem vai consumir esse recurso. Então, eu vou criar aqui no Brasil. Aqui, em opções de disponibilidade, quando eu expando aqui, notem que eu tenho aquela que a gente viu agora há pouco, as zonas de disponibilidade. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, aqui ele vai falar qual zona de disponibilidade você quer criar isso aqui. Então, lembra que são data centers diferentes. Então, posso essa máquina SRV01, que é para aplicação X, eu posso criar na zona 1. Depois eu posso criar uma segunda máquina que também é da aplicação X, só que na zona de disponibilidade 2. Então, estão em data centers diferentes. Então, eu tenho aqui essa opção de disponibilidade aqui com a Availability Zone. A gente tem esse Virtual Machine Scale Set que a gente vai ver daqui a pouco.
E aqui a gente também tem essa outra configuração de disponibilidade, que é esse Availability Set. Então, aqui é uma outra disponibilidade que a gente consegue fazer dentro do Azure, tá? Então, só para ficar bem claro, tá? Para que vocês não confundam. Zona de disponibilidade são data centers diferentes dentro da mesma região. Esse Availability Set, se você ler aqui, ele fala que eu posso distribuir automaticamente as VMs em múltiplos fault domains. O que seriam esses fault domains? Dentro do mesmo data center, então pensa um data center tradicional. O que eu tenho dentro de um data center tradicional? Tem os racks, dentro dos racks ficam os meus equipamentos, servidores, switch, roteadores e por aí vai. Então tenho ali vários racks, onde dentro dos racks eu coloco os meus equipamentos. Geralmente o rack, ele tem ali a parte de energia, eu tenho ali a parte de energia, eu tenho a parte de conectividade, então todo rack vai ter ali energia, conectividade. E dentro do data center do Azure é a mesma coisa. Então quando a gente fala, por exemplo, eu quero subir um recurso em alta disponibilidade dentro do meu data center. Então, eu tenho o controle total do data center. Então, o que eu posso fazer? Imagine, eu preciso subir 2 servidores de banco de dados. Esses servidores precisam estar em alta disponibilidade. Só que não faz muito sentido eu colocar os 2 servidores. Lembra que eu estou falando de um data center nosso, onde a gente tem controle de tudo. Não faz sentido eu colocar os 2 servidores no mesmo rack. Porque se eu tiver todo o cluster, tudo certinho configurado ali logicamente, mas se eu tiver um problema no rack, a parte de energia daquele rack parou de funcionar e desligou todos os servidores daquele rack. Não adiantou nada eu ter o meu cluster tudo certinho, porque os 2 servidores físicos ali estavam no mesmo rack. Então o que é recomendado? Eu estou lá no meu data center, eu vou subir o servidor físico num rack, e o segundo servidor físico, para eu criar essa alta disponibilidade, eu vou subir num rack diferente. Tive problema de energia com o rack 1. Beleza. O meu servidor está lá no rack 2, ele vai continuar disponível. Quando a gente leva isso para dentro do data center do Azure, onde a gente não tem essa autonomia de ir lá levar servidor e tudo mais, ou consome esses recursos, a gente tem esse conceito de fault domains, que nada mais nada menos é do que eu subir os recursos em racks diferentes. Então, enquanto a zona de disponibilidade me traz uma alta disponibilidade a nível de data center, o fault domain vai me trazer uma alta disponibilidade dentro do mesmo data center, fazendo com que os meus recursos estejam em racks diferentes. Então, se eu tiver problema com o rack, eu tiver o recurso rodando num rack diferente, esse aqui está rodando num rack diferente e não vai ficar indisponível. Essas são as diferenças. E eu consigo também selecionar aqui essa opção para que eu crie esse fault domain e quando eu for subir recursos dentro desse availability set, que é onde está o fault domain, o objeto chama availability set, a configuração de fault domain está dentro desse objeto. Quando eu for fazer essa configuração, o próprio Azure vai falar, não, esse fica nesse rack, esse fica nesse outro. Então a Microsoft vai garantir com que os recursos não fiquem todos no mesmo rack, porque se aquele rack ficar indisponível, o ambiente inteiro ali vai acabar ficando indisponível, tá? A gente vai ver isso aqui também mais para frente. Então vou deixar aqui sem nenhuma redundância, que é o padrão. Aqui o que eu vou utilizar aqui de segurança. Então esse aqui é o recomendado, né? Que ele já vem com as máquinas virtuais Gen 2, que já tem toda a segurança de boot e tudo mais. E aqui embaixo, qual imagem que eu vou utilizar para minha máquina virtual? Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar as principais imagens. Então aqui eu tenho Linux, Windows. E se eu clicar aqui e ver todas as imagens, ele vai me mostrar aqui um monte de imagens aqui que eu tenho disponíveis. Então tem imagem para praticamente qualquer coisa que você precise.
No nosso caso, eu vou criar uma imagem tradicional de um Windows Server 2022. Ok? Aqui, dependendo da imagem que eu selecionar, se ela tiver disponibilidade para trabalhar com arquitetura ARM64, ele vai me habilitar a selecionar, mas no caso do Windows é x64. Ok? Aqui embaixo eu tenho qual vai ser o tamanho dessa máquina. Então aqui ele já me dá uma estimativa de quanto isso vai custar para mim também. Porque lembra, eu sou cobrado conforme eu subo e utilizo os meus recursos. Então quanto maior a máquina, em questão de CPU, de memória, maior vai ser o meu custo. Então aqui ele dá aqui também as principais, só que se eu clicar aqui em todos os tamanhos, ele vai me mostrar aqui todos os tamanhos disponíveis aqui que eu tenho dentro do Azure. Tá? Então aqui eu tenho vários e vários. Quantidade maior de CPU, quantidade maior de RAM, quantidade de disco, o IOPS do disco. Então aqui eu consigo visualizar aqui todos os tamanhos de máquina. Aqui para o nosso exemplo, eu vou criar uma aqui, essa aqui de Standard D2SV3, ela vai ter 2 CPU e 8 GB de memória e ela vai ter um custo aqui, esse é o custo só da máquina, tá? Depois ele vai me dar um custo geral, um custo de R$1.000 por mês, se essa máquina ficar ligada 24/7. Aqui, qual que é o nome de usuário e a senha para eu acessar essa máquina? Aqui a senha tem que ser complexa, tá? Beleza. Aqui, se eu vou liberar alguma porta de entrada, então aqui ele fala da liberação dessa porta 3389, que é a porta padrão do RDP, né? Mas isso aqui é só para teste, né? Porque o RDP ele não é um protocolo seguro para ser ali utilizado através da internet, tá? Mas como um teste, tranquilo, dá para subir. Dá para subir aqui, testar e depois desabilitar, porque esse protocolo ele não é seguro para trabalhar na internet. Ok? Essa parte de licenciamento, isso aqui existe um benefício, isso é mais para empresas que têm contrato de licenciamento com a Microsoft, que são benefício aqui do Azure Hybrid. O que significa isso na prática? Eu posso pegar o meu licenciamento que eu já tenho no ambiente on-premises e eu posso levar esse licenciamento para as minhas máquinas virtuais do Azure. Então, eu tenho aqui sobrando no licenciamento da minha empresa, eu tenho sobrando 10 licenças de Windows Server 2022. Então, aqui no Azure, eu posso selecionar essa opção onde eu vou utilizar essas minhas licenças. Então, o custo da minha máquina vai ser reduzido porque eu não vou precisar pagar pela licença do sistema operacional. Então, aqui ele fala que tem uma economia aí em torno de 49% quando você leva a sua licença. Se você deixar desmarcado, a máquina vai vir com a licença do próprio Azure e você também vai pagar por essa licença, tá? Mas no final ele já te dá uma visão geral de todos os custos, inclusive o custo do licenciamento. Ok? Então aqui, essa primeira parte aqui, essas primeiras configurações aqui que a gente tem. A próxima configuração aqui, então se eu der um next aqui ou aqui em cima eu consigo ver também, é a parte de disco. Então, né, assim como a gente tem nos nossos ambientes on-prem, você tem uma máquina virtual, essa máquina virtual precisa de um disco virtual para onde ele vai instalar sistema operacional, se eu precisar de discos adicionais para dados, enfim. É nessa aba de disco que a gente faz aqui essas configurações. Então aqui a primeira parte da configuração de disco aqui, né? Ele tem essa parte aqui que é para quando a gente tem um registro de criptografia a nível de host. Aqui quando a gente utiliza discos que estão uma das opções que a gente tem para alguns tamanhos de máquina, para algumas necessidades, é utilizar o próprio disco do próprio host. Então a gente pode criptografar também essas informações. Aqui o disco do sistema operacional, então aqui eu tenho algumas opções, né? Se esse disco vai ser SSD, se vai ser HDD, se ele vai ter redundância local, né? Então isso aqui é a replicação em fault domains, em hacks diferentes.
Aqui embaixo, se eu quero uma replicação para zonas de diferente, zona de disponibilidade. Então, quanto mais rápido, quanto mais disponibilidade eu precisar, mais caro vai ficar. Aqui, né, se eu deletar a máquina virtual, ele também deleta o disco, que aqui, dentro do Azure, isso funciona como se fossem recursos diferentes. Então, mesmo eu tendo o disco que está atrelado à máquina, mas isso é um componente dentro do Azure. Então, eu posso deletar só a máquina e deixar o disco, por exemplo. Se eu deixar esse checkbox habilitado, ele deleta a máquina e automaticamente deleta o disco do sistema operacional. Aqui é a chave que vai ser utilizada para criptografar esses discos. Então, por padrão, ele usa a chave do próprio Azure, mas a gente tem a opção de utilizar uma chave nossa. Essa chave pode ser armazenada num recurso dentro do Azure que a gente chama de Key Vault. Então, posso utilizar minha chave própria para criptografar essas informações. E aqui embaixo, se eu quiser criar o disco de dados, que aqui em cima é tudo sistema operacional. Se eu quero criar disco de dados, ou se eu quero atachar um disco de dados que já existe. Então aqui, essa primeira parte aqui, como que vai funcionar a questão dos discos que eu vou adicionar aqui para a minha máquina virtual. A próxima aba é a aba de redes. Então aqui, o que acontece? O correto, né, a gente está fazendo aqui só para seguir uma lógica, mas o correto, né, no ambiente produtivo, quando eu vou subir recursos dentro do Azure, toda essa parte de conectividade já tem que estar previamente criada. Então, primeiro a gente cria toda essa parte de redes para depois começar a subir os recursos. Mas aqui para vocês verem aquela dependência que eu comentei com vocês, então se eu estou subindo um recurso que tem dependências, o próprio assistente de criação do recurso, ele vai me permitir criar essas dependências durante a criação aqui. Então, no caso da máquina virtual, eu tenho a dependência de redes, né? Não adianta eu subir uma máquina virtual e não tem rede, que a máquina não vai conseguir se comunicar. Então, aqui, ele já traz para mim, então eu não criei nada previamente de redes, mas ele já traz aqui, ó, eu preciso de uma virtual network. Então, aqui ele já está falando que eu não tenho, só que é obrigatório, então ele já vai criar uma. Então aqui ele me sugere até o nome. Ah, não é esse nome que eu quero, eu posso vir aqui e criar uma nova rede. Definir o endereço, tudo mais. Tá? A gente vai falar de redes daqui a pouquinho. E aqui dentro da minha rede virtual eu tenho as minhas subnets, que é a partir dos endereços que eu tenho na subnet, que o Azure vai entregar o endereço IP para os nossos recursos. Aqui é a mesma coisa. Ele está criando uma rede virtual e já está criando uma subnet dentro dessa rede virtual. Então, ele está aproveitando um assistente de criação de máquina virtual para já criar essa parte de redes também, porque é obrigatório. Mas eu poderia ter criado tudo isso previamente e quando chegasse aqui nessa parte, eu só selecionaria qual que é a rede virtual e qual a subnet que eu quero utilizar. Aqui embaixo, se eu vou utilizar endereço IP público, então, se eu precisar acessar essa máquina através da internet, eu vou precisar de um endereço IP público. E é claro, vou ser cobrado por esse endereço IP público. Se eu não vou... não preciso criar esse endereço IP público. Eu vou acessar essa máquina virtual por uma VPN ou algum outro meio. Aí eu posso chegar aqui e selecionar não preciso de endereço IP público. No nosso caso, quando a gente vai fazer esse primeiro acesso via RDP através da internet, eu vou precisar aqui do endereço IP público, e aqui é a mesma coisa, ele também já vai criar esse endereço IP público para mim. Aqui é a configuração desse Network Security Group para essa interface de rede que ele vai atrelar para essa máquina virtual. Então, esse NSG, né, Network Security Group, ele funciona como se fosse uma espécie de firewall. Então, eu consigo, dentro do NSG, definir quais os protocolos, quais as portas são aceitas, tanto de inbound quanto outbound. Tá? Depois que criar a máquina, a gente vai ver isso aqui. Então, vou deixar aqui a opção de Basic, para ele criar as regras básicas, e depois eu vou ajustando conforme minha necessidade. E aqui, né, se eu vou trabalhar com o endereço IP público, quais as portas de entrada que eu vou permitir. Então, aqui eu estou colocando um 3389 para eu conseguir acessar essa máquina através do RDP. Ok? Então, aqui as configurações de rede. Próximo. Aqui são algumas coisas relacionadas a gerenciamento, né, de máquina virtual.
Então aqui a parte de identity, né? Quem que pode conectar na máquina. Então existe um recurso dentro do próprio Azure que a gente chama de Managed Identity, que seria como se fosse uma conta de serviço para eu conseguir acessar determinados recursos. Então posso atrelar esse tipo de conta para acessar a minha máquina virtual. Então tem aquele usuário que a gente criou lá atrás e como parte dessa permissão também poderia adicionar uma conta de serviço do Azure AD para ter permissão aqui para acessar minha máquina virtual. Eu posso habilitar o login com as credenciais que eu tenho dentro do Azure AD. Então, no Azure AD eu posso criar os usuários e eu posso permitir que esses usuários do Azure AD também façam login nessa minha máquina virtual. Aqui se eu vou habilitar o Auto Shutdown, backup, se eu vou ter site recover. Então aqui são algumas configurações mais avançadas aqui que eu tenho a opção de habilitar também. Próximo, aqui é a parte de monitoração. Se eu vou monitorar a minha máquina, onde que eu vou armazenar essas informações. Então aqui ele habilita essa parte de boot diagnóstico, habilitando aqui com Storage Account. Storage Account é um recurso que a gente vai ver também daqui a pouco, que é onde a gente trata da parte de armazenamento dentro do Azure. Mas aqui eu posso deixar isso aqui desabilitado. Próximo, aqui nessa parte de avançado, aqui eu consigo subir algumas extensões que são alguns plugins, por exemplo, dentro da minha máquina virtual e até fazer com que ele rode aqui alguns scripts durante a criação da máquina virtual. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nessas extensões, aqui ele vai me mostrar vários plugins que eu já posso, né? Esses aqui são agentes que eu já posso instalar durante o deploy da minha máquina virtual. Então, por exemplo, eu utilizo aqui no meu ambiente, cadê? Aqui, agente da Symantec for Cloud. Então, eu posso selecionar e durante o deploy da minha máquina virtual, ele já vai instalar esse agente para mim dentro da minha máquina. Próximo, aqui a parte de tags é algo extremamente importante para a organização, para a governança do ambiente. Então eu consigo criar essas tags, eu consigo, através dessas tags, eu consigo validar a questão de custo, eu consigo validar a opção de governança. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e criar uma tag de departamento. Eu vou falar que essa máquina é do departamento de TI. Então, ele vai registrar essa tag dentro desse recurso. Eu consigo fazer pesquisas em cima de tags. Então, eu posso, por exemplo, levantar tags que tem departamento TI e essa tag pode representar todos os recursos que são de responsabilidades do time de TI, por exemplo. Então, isso que a gente consegue fazer com as tags. Próximo, Review e Create. Aqui ele vai fazer uma revisão de tudo que a gente selecionou. Aqui ele vai dar o valor da máquina, então aqui já está incluso os discos, aqui já está incluso a licença do sistema operacional. Então, isso aqui é o quanto vai custar essa máquina por mês, se ela ficar ligada 24/7. Então, R$ 1.377. Beleza? Posso dar aqui, então, um Create, e ele vai começar a criar aqui a nossa máquina virtual dentro do Azure. Então, lembrando que ele já vai criar a máquina, ele vai criar o Resource Group e toda a parte de rede também, que são pré-requisitos para o recurso de máquina virtual. E como a gente não tinha criado esses recursos previamente, ele já vai aproveitar esse mesmo assistente de deploy de máquina e já vai criar esses recursos. Então, aqui já está criando a VNet, NSG, endereço IP, interface de rede. Então, aqui ele vai começar a fazer a criação de todos os recursos e as dependências que a gente tem aí para a máquina virtual. Já está agora, já criou a interface, agora ele está criando a máquina virtual. Como a gente colocou para ele habilitar o login na máquina via Azure AD, ele também já está fazendo essa configuração aqui para a gente. Legal, então ele deu aqui que terminou. Então, o deploy foi completado. Se eu clicar aqui e ir para o recurso, ele vai lá para a minha máquina virtual. Então, está aqui a minha máquina virtual. Aqui eu consigo ver as configurações, qual que é o meu endereço IP público, qual que é o meu endereço IP privado, né, da subnet que eu criei. Então, aqui eu tenho todas essas informações.
Se eu vir aqui no meu Source e digitar aqui Resource Group, o Resource Group, só dar um refresh aqui, às vezes demora um pouquinho aqui para ele refletir no portal. Às vezes ele demora para aparecer aqui mesmo, mas se você vier aqui em Manage, ver aqui essa visão simplificada, está aqui o Resource Group que foi criado. Então, como era obrigatório eu ter um Resource Group na criação da máquina virtual, lá no próprio assistente de criação de máquina virtual, ele já fez a criação desse Resource Group. E o mesmo vale para a nossa rede virtual. Então, se eu clicar aqui Virtual Network, a rede virtual que ele criou, e se eu entrar na rede virtual, aqui é a subnet que o próprio assistente criou, porque isso é obrigatório. Então, vamos voltar aqui para a máquina virtual. Show de bola. Então, aqui tem a parte de disco, o tamanho, então todas as configurações que a gente fez ali durante a criação da máquina virtual. Como que eu faço para conectar na máquina? Aqui em cima eu tenho essa opção de Connect, RDP. Ele já traz aqui o endereço IP público dessa máquina. Faço o download aqui do arquivo RDP. Ele já traz aqui, ó, conexão, tudo certinho. Conectar a senha. Essa senha que eu cadastrei durante a criação da máquina virtual. Beleza. E aqui ele vai fazer para mim o logon nessa máquina virtual que a gente acabou de criar. Vai carregar aqui o perfil. E tá aí a nossa máquina virtual que está rodando dentro da plataforma do Azure. Deixa eu só ele carregar aqui para a gente ver as outras configurações. Carregou aqui. Então aqui é uma máquina virtual tradicional, só que essa máquina virtual está rodando lá dentro do Azure. Aqui na parte de Network, a gente tem essas informações aqui, que é o NSG, que é aquele Network Security Group. Então ele funciona como se fosse um firewall. Então, como lá durante a criação da máquina virtual a gente falou que ia conectar nessa máquina utilizando o RDP, ele criou aqui uma regra permitindo a porta 3389. Aqui eu posso adicionar regras tanto de entrada quanto de saída, regra que permite, regra que nega. Isso aqui funciona como se fosse um firewall do Windows. Só que essas informações, tudo que a gente define aqui, a gente define para uma interface de rede específica, tá? Porque tem recursos, outros recursos que não são máquinas virtuais dentro do Azure, que a gente também consegue trabalhar com essas regras aqui de NSG. E é claro, isso aqui não substitui um firewall de borda e tudo mais. Isso aqui é para proteção de uma máquina específica. Ok? Então, aqui que a gente faz a adição de regras, aqui as regras de saída. Aqui a gente consegue ver todas essas configurações. Legal? Agora, eu vou pegar aqui essa minha máquina virtual. Eu vou deixar ela desligada. Vou dar aqui um stop. Fechar aqui o RDP. Fechou, beleza. Vamos voltar aqui para o nosso portal. Vamos voltar aqui para a máquina virtual, criação de uma nova, para a gente ver aqui o Resource Group, SRV02, e agora essa opção aqui do Availability Set. Então, a zona de disponibilidade é só eu clicar aqui e selecionar em qual zona de disponibilidade eu quero criar. Se eu quero ter aquela parte do fault domain, eu não quero distribuir os meus recursos em data centers diferentes, mas eu quero que eles estejam em racks diferentes, a gente utiliza o Availability Set. Quando a gente habilita essa configuração, ele vai pedir aqui embaixo se eu já tenho um e se eu não tiver a opção de criar um novo. Então, a mesma coisa que a gente viu com a parte de redes, com a parte do Resource Group, o próprio assistente de criação de máquina virtual, ele pega as dependências e já pede para eu fazer essa configuração. Então, legal, eu quero utilizar esse Availability Set, não tenho nenhum, posso utilizar o próprio assistente para criar um novo.
criar. Aqui o nome, colocar availability 001. Notem que as configurações de Availability Set, elas são definidas no Fault Domains, que a gente já viu que são os hacks. E a gente também tem uma configuração que faz parte, o Availability Set é o conjunto da configuração do Fault Domain e o Update Domain. O que é esse Update Domain? Dentro do Azure, a gente não tem acesso à camada do Hypervisor. Quem faz essa gestão é a própria Microsoft. E de tempos em tempos, assim como a gente faz nos nossos hypervisors, nos nossos ambientes locais, eles precisam passar por atualizações. Esse Update Domain, o que ele vai fazer? O Azure, quando ele vai fazer uma manutenção em alguns recursos, entre esses recursos o host físico do hypervisor, ele trabalha com essa informação de Update Domain. E o Azure ele nunca vai reiniciar máquinas e updates domains diferentes ao mesmo tempo. Então eu posso ter ali o meu Update Domain 1 e o Update Domain 2. Quando o Azure precisa reiniciar para fazer uma manutenção nesses dispositivos, ele nunca vai reiniciar ao mesmo tempo o Update Domain 1 e o Update Domain 2. Ele reinicia o Update Domain 1, depois que os recursos que estão naquele Update Domain subir, aí ele parte para o próximo e assim ele vai seguindo. Então, quando eu crio esse Availability Set, eu tenho uma configuração do Fault Domain que pode ser de 1 até 3. Então, eu posso ter a divisão do meu recurso em até 3 hacks diferentes. E eu posso ter de 1 até 20 Update Domain. Então, se eu tiver 20 Update Domain e criar, por exemplo, 20 máquinas virtual, cada um vai estar num Update Domain diferente. Na prática, isso vai significar que essas 20 máquinas nunca vão ser reiniciadas ao mesmo tempo. É uma de cada vez. Ok? Vou deixar aqui para 5. Então, 3 hacks, 5 Update Domains. Onde cada Update Domain vai ser reiniciado. Depois que ele sobe, está tudo certo, parte para o próximo para não correr o risco de reiniciar todos os recursos ao mesmo tempo e deixar uma solução inteira indisponível. Ok? Criou aqui. Aqui a versão do sistema operacional, que a gente já viu, a parte de imagem. Aqui, como a gente não vai logar, vou colocar aqui essa máquina baratinho mesmo. Arquivo usuário. E a senha. E aqui, como eu não vou logar também, eu não vou liberar a porta pública. Disco, vou deixar o padrão. Aqui em rede, ele já viu que eu já tenho uma VNet, então ele já vai apontar para a VNet existente para a subnet existente. Então ele vai pegar o endereço IP dessa subnet que já existe. Mas eu poderia criar novas. E aqui eu não vou precisar de endereço IP público. O resto eu vou deixar tudo igual que a gente fez na outra máquina. Review e Create. Notem, nessa máquina ficou bem mais barato, mas porque é uma máquina bem... uma CPU em 1 GB, né? Create. Agora vamos esperar criar aqui para a gente ver o reflexo dessa configuração do Availability Set com o Fault Domain e o Update Domain. Vamos aguardar ele fazer o deploy. Terminou aqui a criação da nossa segunda máquina. E para o recurso, SRV2. Agora, aqui embaixo, a gente vai ter... Aqui. Qual Availability Set essa máquina pertence? Então, se eu clicar aqui, ele me mostra que essa máquina está no Fault Domain 0, Update Domain 0. Ok? Vou lá, voltar, vou criar outra máquina virtual dentro desse mesmo Availability Set que a gente configurou. SRV03. Availability Set. Availability 001.
Beleza. Opa. Show, não preciso. Network, não preciso também de IP público. Beleza. Great. Então lembra, o que é o Availability Set? São configurações de Default Domain e Update Domain. Ele garante com que recursos que eu vou adicionando dentro do mesmo Availability Set sejam distribuídos em Fault Domain diferente e Update Domain diferente. Eu configurei 3 Fault Domain, que é o máximo. Então o que vai acontecer? Uma máquina, Fault Domain 0. Essa máquina, Fault Domain 1. A primeira máquina, Update Domain 0. Essa máquina, Update Domain 1. Então ele vai fazendo essa divisão, garantindo com que os recursos sejam divididos em racks diferentes e que estejam também em updates domain diferente, para que num processo de manutenção por parte do Azure, todos os recursos não fiquem disponíveis ao mesmo tempo. Então eu consigo ir espalhando esses recursos em racks e update domain diferente. Então vamos esperar ele finalizar aqui a criação dessa outra máquina virtual aqui para a gente ver isso na prática. Terminou a criação da máquina. Máquina 3. Availability. Fault Domain 1. Update Domain 1. Então, enquanto a máquina SRV02 está no Fault Domain 0 e Update Domain 0, essa está num rack diferente e um Update Domain diferente. Isso significa que se o rack onde está a máquina Server 2 tiver problema, a minha máquina Server 3 está num rack diferente e não vai ter esse problema. Se a minha máquina Server 2 que está no Update Domain 0, aquele host físico sofrer alguma update, aquela máquina vai ficar indisponível. Já essa máquina está no Update Domain diferente, então ela não vai ficar indisponível. Ele primeiro faz o Update Domain 0, depois que terminar, ele vai para os próximos Update Domain. Então, esse é o recurso aí que a gente tem do Availability Set, onde eu consigo fazer essa criação dos meus Fault Domains e também dos meus Update Domains. Vamos voltar aqui para a máquina virtual e agora vamos falar sobre esse outro recurso aqui que a gente tem, que é a Virtual Machine Scale Set. Eu vou clicar aqui nele e ele traz aqui essa tela para a gente. O Virtual Machine Scale Set, ele na verdade são máquinas virtuais, né, como o nome já fala, são máquinas virtuais que estão por trás, só que a diferença da máquina virtual tradicional que a gente trabalhou até aqui é que aqui ele cria um conjunto de máquinas. E o mais interessante de tudo é que eu vou conseguir criar algumas regras aonde, de acordo com a demanda que esse meu scale set tenha, ele automaticamente pode adicionar novas máquinas, ele automaticamente pode remover determinadas máquinas. Então pensa, por exemplo, numa aplicação web, um e-commerce, por exemplo, na época de Black Friday. Então, geralmente na época de Black Friday cresce muito, né, as demandas por compras. Então, possa ser que esse e-commerce ele precise, para atender a demanda ali da Black Friday, ele precise de mais máquinas para aguentar a quantidade de conexões. Então, ele precisa crescer. Só que fazer isso manualmente é muito complicado. Tem que ficar monitorando em tempo real. Às vezes demora para identificar, demora para subir o recurso. Isso acaba impactando os usuários que estão acessando o e-commerce. Com o Virtual Machine Scale Set, eu consigo criar políticas, por exemplo, vou subir meu Scale Set com 3 máquinas. Se a média das 3 máquinas ultrapassar 60% de processamento, automaticamente eu quero que você adicione uma máquina. Ou automaticamente já adicione mais 3.
Beleza, durante o pico, ele foi adicionando recursos para atender as demandas. E depois, passou o período de Black Friday. As vendas tendem a diminuir, o processamento em cima do meu e-commerce tende a diminuir. Eu também, com o Virtual Machine Scale 7, eu também vou conseguir criar regras falando, ó, beleza, quando o consumo médio do meu Scale 7 estiver inferior a 45%, eu quero que você vai tirando uma máquina por vez até chegar à quantidade mínima de máquinas que eu preciso dentro do meu Virtual Machine Scale 7. Então essa é a vantagem de trabalhar com o Virtual Machine Scale 7. Essa criação de um conjunto de máquinas e também essa possibilidade de trabalhar com essas regras, onde automaticamente ele pode aumentar a quantidade de máquinas conforme demanda e ele pode diminuir a quantidade de máquinas quando a demanda não for grande. Existe também a opção de eu escalar o ambiente e diminuir o ambiente manualmente. Então posso, por exemplo, não vou trabalhar com regra automática, eu tenho aqui meu Virtual Machine Scale 7 com 3 máquinas. O meu time de monitoração avisou aqui que está subindo muito o processamento. Eu posso lá manualmente falar, sai de 3 e vai para 5. Agora meu time de monitoração avisou que as consultas, o acesso está baixo. Eu posso ir lá manualmente falar, agora sair de 5, volta para 3. Então eu posso fazer isso manualmente também. Vamos ver como que a gente configura aqui o Virtual Machine Scale 7. Bom, então aqui, primeira coisa, né? O nosso Resource Group. O nome do meu Virtual Machine Scale 7. Então vou colocar Virtual Machine Scale 7001. A região, se eu vou trabalhar com zona de disponibilidade ou não. Beleza. Aqui tem uma coisa que é extremamente importante na parte de imagem. Tá? Isso aqui vocês precisam ficar atentos caso for utilizar esse recurso. Vamos lá. A ideia por trás da solução é eu subir um conjunto de máquina para atender necessidades específicas e eu conseguir escalar isso de uma forma muito rápida, ou manualmente através de regras. O que eu tenho que levar como premissa para subir aqui o meu Virtual Machine Scale 7? Eu tenho que levar em consideração que as máquinas que eu vou subir, que eu vou tirar do meu Virtual Machine Scale 7, tem que ter a mesma imagem. Então, se é uma imagem com a aplicação web X, a imagem que eu tenho que selecionar aqui é uma imagem com a aplicação X. Então, eu tenho que criar uma imagem customizada, subir para o Azure e aqui selecionar essa minha imagem. Eu não posso criar o Scale 7 com uma imagem padrão, porque a imagem padrão é só o sistema operacional. Então, já tem que ser uma imagem pronta. Então, se é uma aplicação web, já tem que ser uma imagem que já esteja com o IS, já esteja com a configuração da aplicação tudo certa, porque ele precisa subir essa nova máquina virtual dentro do Scale 7 já pronta para trabalhar, porque por trás do Scale 7 tem um balanceador de carga. Então é ele que vai ficar balanceando o tráfego para as máquinas virtuais que compõem o Scale 7. Então eu tenho um balanceador, a conexão chega no balanceador, vou mandar para a máquina 1, vou mandar para 2, para 3. Então todas as máquinas têm que estar equalizadas, todas as máquinas precisam apontar para a mesma imagem, ok? Então aqui, como é só lab, eu vou deixar uma imagem padrão mesmo. Aqui o tamanho, vou deixar esse tamanho pequeno mesmo só para a gente testar. E aqui a senha que ele vai gerar aqui para as minhas máquinas virtuais. Beleza. Próximo. Aqui existe essa configuração de spot, mas notem que está indisponível aqui. É um recurso que a gente tem, nem todas as regiões têm esse recurso. Mas é um recurso geralmente que a gente usa para teste, porque o que acontece? As máquinas que trabalham com essa configuração de spot, a gente fala para a Microsoft que é algo que não é produtivo, eu vou pagar muito mais barato por ela, mas a Microsoft, quando tiver necessidade de utilizar aquele recurso para uma outra demanda produtiva, ele simplesmente desliga a máquina. Por isso que é bem mais barato, tá? Então, isso aqui geralmente a gente usa para lab, para teste, porque a qualquer momento a Microsoft pode ir lá e desligar a máquina. Então, nunca utilize essa opção de spot para ambiente produtivo. Aqui é a parte de disco. Então,
igual a gente tem em máquina virtual, a parte de rede. Então aqui vou selecionar a minha rede e aqui a minha VNet. E aqui o balanceador que eu vou utilizar. Então vou colocar aqui que eu vou utilizar o Azure Load Balance. Aqui eu vou criar um. Aqui vou colocar NLB001. Aqui se vai ser interno, se vai ser externo. Então os recursos que vão utilizar o Scale7 é um recurso que está fora do Azure ou é um recurso que está dentro do Azure? Vou colocar aqui, por exemplo, interno. Beleza, aqui o protocolo, aqui se vai ser load balance inat, não, quero só load balance, e aqui a porta que a minha aplicação vai utilizar. Beleza, criou aqui. E aqui a gente tem a parte de escala. Então aqui, beleza, qual a quantidade de máquinas que eu vou querer subir? Então posso chegar aqui e falar, não, sobe 3. A parte de escala vai ser manual? Então, se eu precisar aumentar, eu tenho que ir manualmente no Scale7 e fazer essa configuração, ou vai ser customizado, onde eu vou trabalhar aqui com algumas políticas. Então, a gente define. Então, vou deixar manual, depois, quando ele fazer a criação, a gente vai ver essas regras automatizadas. Ok? Beleza. Review e create. Beleza, passou. Agora ele vai fazer aqui a criação do nosso Scale7. Então, vamos esperar ele finalizar aqui. Show de bola. Finalizou aqui a implementação. Se eu clicar aqui para o recurso, eu estou aqui no meu Virtual Machine Scale7. E se eu clicar aqui em instância, tá as 3 instâncias lá, as 3 máquinas virtuais que eu coloquei para rodar. Aqui, pessoal, se vocês notarem, ele cria aqui o nome das máquinas virtuais com o nome aqui aleatório, tá? Mas por que isso aqui não tem problema a nível de conectividade? Porque os recursos que vão utilizar o Scale7, eles não vão chamar o nome da máquina, eles vão chamar o endereço do balanceador que a gente configurou. Então, o que teria que fazer aqui na prática? Se eu for lá no meu load balance que ele criou, o meu load balance ele tem um endereço IP. Então, se eu pegar aqui, ó, front-end IP, ele tem aqui esse endereço IP. Então, eu teria que cadastrar um nome para esse endereço IP e os clientes chamariam esse nome, bateria aqui no NLB e aqui o back-end pool são as minhas máquinas aqui do Scale7 e ele vai automaticamente transbordar isso para uma dessas máquinas aqui. Então, por isso que eu não preciso me preocupar com o nome que ele dá para as máquinas virtuais do Scale7, porque os clientes nunca vão bater nesse nome de máquina. Eles vão bater no endereço IP e o nome que eu dei aqui para o meu NLB. Vamos voltar lá para o Scale7. Então, aqui eu tenho as minhas instâncias. Então, aqui a gente configurou ele para escalar de forma manual. Então, nesse cenário, se eu estou com uma carga muito grande e quero crescer, eu tenho que ir aqui manualmente e falar, ó, eu quero que você cresça agora para 5. Então, save. Beleza. Se eu for lá em instância, ele vai começar a subir novas instâncias aqui para a gente. Tá? O portal que demora um pouco mesmo para mostrar, mas ele já está trampando, já está subindo os recursos por trás. Tá? Que às vezes o portal ele tem um delayzinho para trazer a atualização das informações. Ó, mas já começou, já está criando a 4ª instância, daqui a pouco já entra a 5ª também. Aqui, ó, já está criando a 5ª instância. Então aqui ele já está provisionando a imagem que a gente selecionou. Aqui ele já está fazendo toda essa implementação. Então, vamos esperar aqui. Ó, já está rodando as 2 instâncias que eu subi. E o mesmo vale se eu quiser diminuir. Então aqui, agora eu quero voltar para 3. Beleza.
o delayzinho, né? Que às vezes demora um pouquinho para refletir aqui. Mas daqui a pouco ele vai mostrar a remoção das máquinas. Ó, já tirou uma, 4. Beleza, tirou a outra. Então agora voltou a 3. Então eu tenho essa opção de trabalhar manualmente, ou eu tenho a opção de trabalhar isso customizado, aonde eu vou definir algumas ações e em cima dessas ações que ele vai crescer e diminuir os recursos para a gente. Então vou habilitar aqui baseado em métricas. Aqui, qual que é a quantidade mínima? Então vou falar que o mínimo que eu quero é 3. Então quando ele entrar no processo de começar a tirar os recursos porque estão subutilizados, eu não quero que ele diminua para menos de 3. Aqui eu posso falar que o máximo é 10, por exemplo. Então, aqui também ele não pode passar de 10. Então, aqui para a gente não correr o risco dele crescendo de forma desordenada. Então, eu falo para ele, ó, você vai trabalhar entre 3 e 10. Não pode ser menos de 3 e nem mais do que 10. E o default é sempre 3. Aqui, eu vou adicionar essas regras. Vou clicar aqui. Aqui o meu Scale 7. E aqui eu tenho várias regras aqui que eu posso utilizar aqui para ele tomar a decisão se ele vai crescer ou não. Eu vou utilizar a de CPU, que é a mais fácil da gente ver acontecendo. Notem que aqui ele já pegou esse meu Scale 7, ele já gerou um gráfico aqui com uma média. Então ele está falando que a média de processamento desse Scale 7 é 46,9. Ok? E aqui eu posso chegar e falar que eu quero trabalhar aqui. Que essa porcentagem, ela não pode ser maior. E aqui eu defino um valor. Então, eu vou colocar um valor baixo para que ele comece a criar isso para a gente ver. Então, vou falar que ó, a porcentagem não pode ser maior do que 10%. É claro que no ambiente produtivo eu não vou trabalhar com 10%. Né? Isso aqui geralmente é acima de 70%. Qual o tempo de duração? Então, por quanto tempo o recurso, aqui no caso a média de todas as máquinas que compõem o Scale 7, durante quanto tempo ele tem que manter dentro dessa métrica? Aqui para não correr o risco de ser só um pico. Então aqui eu também vou deixar um valor bem baixo. Aqui eu acho que o mínimo é... Eu acho que ele deixa trabalhar com... Vamos ver aqui. Beleza, ele só avisa, né? Ó, menor do que 5, isso pode gerar aí um problema. Mas aqui é só para teste. Então, vou falar que essa métrica, ela tem que continuar nesse valor pelo menos durante esse tempo aqui. No nosso caso, 1 minuto que eu só estou testando. Ok? Aqui, o que eu vou levar em consideração? É um pico? É a média? Então, aqui eu posso também trabalhar com essas informações. Então, eu vou falar que aqui é só a média. Quando a média durante 1 minuto passar de 10%, ele vai ter que tomar essa ação. E que ação vai ser? Ele vai aumentar. Então, aqui eu tenho em cima de quantidade e porcentagem. Então, vou falar que ele vai aumentar em quantidade uma instância. Então, se o meu processamento ficar acima desse valor durante esse tempo, a média do processamento, ele vai aumentar uma máquina a cada quanto tempo? Aqui eu também consigo definir isso. Vou colocar aqui, por exemplo, 1 minuto. Então, o que ele vai fazer aqui com essa regra? Ficou 1 minuto acima, com a média acima de 10%, ele vai criar uma máquina. Antes dele criar a segunda máquina, ele vai esperar 1 minuto e vai validar de novo. Ah, continua acima de 10? Cria a segunda. Ele vai criando até chegar no limite que a gente definiu de 10. Vou adicionar a regra. Beleza. E vou salvar. Beleza. Agora aqui em instância, a gente vai acompanhar essa criação desses recursos.
começou a criar uma máquina. Está criando. Ó, criou, agora ele já está indo para a quinta instância, então ele esperou aquele 1 minuto, começou a criar mais um. Ó, criou, já está indo para a próxima, ele está criando, ele vai chegar aqui, se o processamento continuar em média acima de 10, que provavelmente vai porque essas máquinas só tem uma CPU, ele vai criando esses recursos para a gente de acordo aqui com a política que a gente criou. Ok? Eu vou pegar essa política aqui, eu vou só mudar ela para que a gente veja a outra entrando em vigor. Então, vou falar que isso aqui é quando tiver 90%. Beleza, vou atualizar. E aqui eu vou criar uma nova regra, agora fazendo o processo inverso. Então, vou falar que ó, quando for menor do que... Aí aqui eu vou deixar um valor alto também para ele ir mais rápido aqui. Quando for menor de 80, durante 1 minuto, a média, você vai diminuir uma instância ali utilizando a cada 1 minuto. Ok? Então, se for menor do que 80, durante 1 minuto, a média, eu vou diminuir na quantidade de instância uma a uma. Vou adicionar e vou salvar. Beleza, agora vamos acompanhar aqui a nossa... Opa, fechei sem querer. Voltando, vamos acompanhar as nossas instâncias. Então, ele está criando ainda, porque ele ainda estava na política. Agora vamos aguardar ele atualizar aqui. Já tirou uma lá embaixo. Tirou mais uma. E assim ele vai fazer. Então agora ele vai seguindo essas regras automáticas que a gente criou. E de acordo com elas, ou ele aumenta novas máquinas ou ele tira novas máquinas de forma automática. Então, dentro do Scale Set, a gente tem essas duas opções para trabalhar. Ou eu trabalho manualmente, onde eu vou definindo se eu quero aumentar ou diminuir, ou eu crio essas políticas para que ele faça tudo isso de forma automática para a gente. Legal? Vamos ver agora o outro recurso, que é o recurso de rede. Então, a gente viu a criação das redes virtuais utilizando o próprio assistente ali da criação de máquina virtual, mas vamos entender como que eu faço essa criação prévia, como que eu já deixo pronto as minhas configurações de rede, as minhas conexões, para que quando eu for subir meus recursos eu só aponte para essas redes que foram criadas. Então vamos aqui, Virtual Network. A gente tem aqui aquela que foi criada lá no assistente de criação de máquina virtual, mas eu vou criar aqui uma nova. E ele me traz aqui o assistente para a gente começar a fazer essas configurações da rede virtual. Então aqui, né, como os outros recursos, a gente escolhe aqui o Resource Group e aqui qual que é o nome da minha rede virtual.
VNet 001. Aqui é qual o endereçamento IP que eu vou ter aqui dentro da minha VNet. Então a outra é a rede 10. Então esse aqui, por exemplo, eu quero 172.16.00/16. Então esse vai ser o endereço da minha rede. E aqui embaixo eu tenho a opção de adicionar as minhas subnets. Subnet 01 e o endereço 172.16.0.0/24, que está dentro do range aqui da minha VNet. Adicionar, eu posso ir adicionando quantas subnets for necessário. Subnet 02, 172.16.0.1.0/24. Subnet 3, 172.16.2.0/24. E posso adicionando aqui as subnets conforme necessário. Review e create, e ele vai fazer a criação dessa nova VNet que eu vou poder associar com novos recursos que eu precise criar aqui dentro da minha subscription do Azure. Então, vamos esperar ele finalizar aqui a criação da minha VNet e das minhas subnets. Criada com sucesso. Se eu clicar aqui por recurso, a minha VNet 01, o meu range, e aqui na subnet eu tenho aqui as minhas 3 subnets aqui configuradas. Então, se eu voltar aqui, rede virtual, eu tenho 2 VNets diferentes. Então, eu tenho essa VNet que é da rede 10, e aqui eu tenho só uma subnet, que é essa subnet default, e aqui eu tenho essa outra rede virtual, que tem aqui o range 172, e aqui várias subnets que eu criei, posso associar essas subnets com os meus recursos. Uma coisa que é interessante que a gente tem nessa parte de redes virtuais dentro do Azure é que, por padrão, essas redes elas não se comunicam, essas VNets. Então, os recursos que estão aqui nessa VNet 1, por padrão, não vai conseguir se comunicar com os recursos que estão dentro dessa outra VNet. Não existe nenhuma rota, nenhuma configuração de conectividade entre essas VNets por padrão. Mas existe um recurso chamado peering, onde esse recurso ele é para conectar 2 VNets. Então eu posso configurar esse peering, e a partir do momento que eu tenho esse peering configurado, uma VNet passa a ter rota, passa a ter conectividade entre si. Então, se eu clicar aqui em peering, adicionar, aqui o nome, posso colocar VNet 001 to VNet 002, por exemplo. Vou permitir aqui o tráfego e aqui o processo inverso, a conexão inversa. Então, VNet 002 to VNet 001. Ok, aqui a subscription e qual rede que eu vou estar conectando. Então, se eu estou na VNet 1, eu vou conectar para essa SRv01. Permitir, só dá um adicionar e automaticamente o Azure aqui por trás ele já cria toda a parte de roteamento, ele já cria toda a parte de conectividade. A única coisa que a gente precisa é fazer essa configuração. Status aqui como conectado, então a partir de agora essas 2 redes virtuais passam a se comunicar. Então, os recursos que eu tenho dentro de uma rede virtual vai conseguir se comunicar e acessar recursos que estão numa rede virtual diferente. Ok? Aqui só lembrando que isso não é padrão. Por padrão, 2 redes virtuais elas não vão ter comunicação entre si. Se eu necessito dessa comunicação, uma das formas da gente fazer é fazendo essa configuração aqui de peering para que eu consiga essa
conexão entre redes virtuais diferentes. Legal? Então essa parte de redes ela é bem tranquila aqui, a criação e essa conexão aqui. Vamos voltar aqui para o Home. E agora a gente vai ver um outro recurso que a gente tem e é extremamente importante, né, dentro do Azure, que é a parte de armazenamento, né? Como que eu faço para armazenar dados dentro do Azure? Então, quando a gente fala dessa parte de armazenamento, não é serviços de banco de dados. É onde eu vou armazenar os meus dados, os meus arquivos, os meus logs. Então, como que eu faço para armazenar esse tipo de conteúdo dentro do Azure? Dentro do Azure, a gente tem um recurso. Então, vou aqui no Search, vou digitar aqui Storage. A gente tem esse recurso aqui chamado de Storage Accounts. Então, quando a gente fala de armazenar dados, esses dados eles são armazenados dentro desse serviço aqui chamado de Storage Account. Quando eu crio um Storage Account, ele vai me habilitar a trabalhar com vários formatos diferentes, cada um com seu propósito ali para armazenar determinados tipos de informações. Então, vou clicar aqui no Storage Account, vou criar aqui um novo. Aqui, assinatura, Resource Group, igual a gente já vem vendo, aqui o nome do Storage Account. Esse nome aqui, ele é um pouquinho chato de configurar, porque ele tem que ser um nome global. Então, não pode estar sendo utilizado dentro do Azure. Por isso que, às vezes, você tem que digitar ali alguns caracteres ali, diferentes ali, para que você consiga achar um nome ali que faça sentido, porque esse aqui precisa ser um nome único. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ST Workshop Diogo. Vamos ver se tem. Beleza. A região que eu vou estar criando esse Storage Account. E aqui a gente tem essa parte de performance. Né? Para que eu vou utilizar esse Storage Account? É para cenários standard, né? É para performance standard. Então aqui ele até fala, né? Isso aqui é recomendado para a maioria dos cenários. Esse tipo de storage aqui, ele vai me trazer sim uma boa performance, só que não igual a gente tem aqui com o Premium, quando a gente está falando aí de uma leitura e gravação com baixa latência. Então, quando eu preciso de performance pesada mesmo de leitura e gravação, eu tenho que partir aqui para o Premium, porque é ele que vai me dar essa menor latência. É claro, ele acaba sendo também um Storage Account mais caro do que o Standard. Quando a gente trabalha com Storage Account do tipo Standard, ele trabalha aqui nesse General Purpose V2 aqui, onde ele vai me permitir trabalhar com alguns formatos de dados que eu posso armazenar dentro do Storage Account. Então, eu vou ter a parte de file, que eu vou poder utilizar utilizando o protocolo SMB, igual a gente tem nos nossos file server. Eu vou poder utilizar queues, que são... Existem soluções, né, aplicações, que ela consome mensagens de uma fila e de acordo com essa mensagem ela pode tomar algumas ações. Então, para esse tipo de cenário, a gente tem o storage do tipo queue. Eu tenho um table, né, quando eu preciso estruturar informações em tabelas. Então, eu tenho esse storage table. E eu tenho o mais comum, que é o que a gente mais utiliza aí, tirando essa parte do SMB, que a gente utiliza ali para compartilhamento de arquivo, é esse outro que é o mais utilizado, que é o blob, onde a gente pode armazenar qualquer tipo de informação, PDF, imagem. A gente tem a divisão do blob também, blob page, blob block. Então, blob page, por exemplo, onde eu armazeno os discos virtuais. Enfim, a gente vai ver quando a gente fazer essa criação, toda essa divisão. Mas só para vocês entenderem, aqui nessa parte de performance, que se eu não preciso de uma latência baixa, se eu não vou ter ali uma leitura e escrita muito grande em relação a armazenamento e acesso de dados, eu posso utilizar o Standard. Se eu preciso dessa latência baixa, eu tenho essa opção aqui do Premium. Aqui embaixo, em redundância, é onde eu vou definir
aonde ou em que locais o meu storage account ele vai ser replicado. Então, quando a gente seleciona aqui a opção do Standard, ele me habilita aqui algumas opções de redundância. Então, eu tenho aqui o LRS, né, Local Redundant Storage. Então, aqui ele cria 3 réplicas. Então, você tem o principal e mais 2 cópias, só que isso dentro do mesmo data center, utilizando ali o conceito de fault domain. Separado em rack, para você ter aquela disponibilidade, só que essa replicação das informações acontece dentro do mesmo data center. A gente tem aqui a opção do Zone Redundant. Então, eu tenho o meu storage account e eu tenho a cópia dele para zonas diferentes. Então, eu tenho uma cópia dessa informação para as outras 2 zonas que a gente tem dentro da mesma região. A gente tem o gel redundante aqui, quando eu preciso com que essas informações, eu tenho uma cópia em uma segunda região aqui, é uma região par, né? A região par do Brasil, se eu não me engano, é a central dos Estados Unidos. Então, posso ter uma cópia dessas informações em uma outra região, que seria a região dos Estados Unidos. E esse último aqui, que é o que a gente tem aí de mais avançado nessa parte de replicação, que eu tenho tanto a replicação dentro de zonas. Então, estou na minha região, eu tenho a cópia dessas informações em zonas diferentes dentro dessa região. E uma outra cópia em uma segunda região, um segundo data center. Então, aqui a gente tem alta disponibilidade a nível de data center e também a nível de região. Vou deixar aqui como local mesmo. Show de bola. Próximo. Aqui, né, como que eu vou utilizar e o que eu posso habilitar dentro do meu storage account, né? Se eu vou exigir ali que a transferência seja segura, então isso aqui é importante, né? Ele vai trabalhar ali com HTTPS. Habilitar esse storage account key access, que é a chave que eu posso compartilhar com uma aplicação, eu posso compartilhar com um recurso para que ele possa acessar o conteúdo do meu storage account. Aqui, se eu vou trabalhar com a integração para acessar o meu storage account com os usuários, grupos do Azure AD. Aqui a versão de TLS. Aqui a parte de trabalhar com Data Lake e Storage em G2. Então, o que acontece? Quando eu trabalho com o storage, esse storage account, quando a gente trabalha com o Blob, por exemplo, o Blob ele é uma solução que a gente chama de flat. O que isso significa na prática? Eu não tenho diretórios igual a gente tem no SMB, por exemplo. Apesar de no Blob a gente conseguir sim criar pasta, mas aquilo é só virtual. Por trás ele lê como se fosse uma única coisa. A partir do momento que eu habilito o Data Lake aqui e habilito esse namespace hierárquico, aí sim por trás ele vai criar toda a estrutura de pasta. Eu vou poder trabalhar com a CL, com aquela parte de permissão. A partir do momento que eu habilito aqui o Data Lake com esse namespace hierárquico. Aqui, né, a opção que eu tenho, quando eu habilito aqui o namespace hierárquico, trabalhar com SFTP, trabalhar com NFS. Aqui, como que eu vou fazer em relação à permissão de replicar o conteúdo do meu storage account para outro tenant do meu Azure. Então, posso ter um parceiro, por exemplo, eu posso replicar essas informações para um parceiro também. O tier, isso aqui é bem legal, né? A gente, quando trabalha com storage account, a gente tem vários tiers onde eu posso armazenar os meus dados. Então, eu tenho aqui o hot, por exemplo, que são dados que eu acesso frequentemente. Então, eu sou cobrado mais por armazenar do que por acessar essas informações. Então, se eu estou criando um storage account e dentro desse storage account eu vou armazenar informações que são acessadas com frequência, vale a pena eu criar como hot, porque esses acessos eu pago menos do que seria aqui na solução Cool, onde nessa solução eu pago menos para armazenar, porém eu pago mais para acessar os recursos, ok? Porque dentro do Azure
essa parte de armazenamento eu pago tanto para armazenar os dados, quanto acessar os dados também. Então, o que vai diferir aqui essa parte de tierização é justamente se o dado ele é muito utilizado. Se ele é muito utilizado, eu utilizo o hot, porque o acesso à transferência de informações ela tem um custo menor, porém eu pago mais para hospedar, para armazenar as informações. O cool geralmente são dados que não são acessados com tanta frequência, então como eles ficam muito mais armazenados do que acessado, eu pago menos para armazenar, só que se eu precisar acessar esse dado eu vou pagar mais do que o hot, tá? Depois eu mostro para vocês a calculadora que mostra um pouco desses custos aqui. Então aqui eu vou definir, isso aqui depois que está criado, a gente consegue criar esses tier também, isso aqui é bem tranquilo. E aqui, se eu for trabalhar com file share, eu vou habilitar aqui, trabalhar com um file share grande aqui, aonde ele me dá aqui, por share, um limite aqui de 100 terabytes. A parte de rede, né, se eu vou habilitar acesso público, se eu vou liberar acesso de fora do Azure aqui para o meu storage account, se eu vou trabalhar somente com acesso através de VM, de Virtual Networks, se eu vou desabilitar o acesso público. Então aqui é onde a gente define como que vai ser feito o acesso a esse meu storage account, se pode ser acessado externamente ou se não. Aqui um pouco da parte de proteção, né? Então aqui os soft deletes, né, que são recursos que a gente tem aqui dentro do storage account, que mesmo eu deletando um recurso, ele fica por um período ainda dentro do Azure. Então aqui ele tem esse período aqui para os recursos de 7 dias. Então mesmo eu deletando um recurso, ele não é deletado de forma definitiva do Azure. Ele fica aqui retido por padrão aqui 7 dias. Aí depois desses 7 dias aí o Azure faz a limpeza total. Aqui a parte de criptografia, né? O que eu vou utilizar para criptografar essas informações? Então, por padrão, ele utiliza uma chave da Microsoft mesmo, do próprio Azure aqui, para criptografar os dados que vão ser hospedados aqui dentro desse storage account. Eu tenho a opção de utilizar a minha própria chave. Aqui, né, se eu for utilizar a minha própria chave, se ela é só para blob e file ou se é para todos os serviços. Aqui a parte de tag. Então, lembra da importância, né, de configurar as tags para você conseguir rastrear o departamento que está utilizando aquele recurso, o centro de custo e por aí vai. Review, aqui aí ele faz uma validação de tudo que a gente configurou até o momento. E eu vou aqui para o Create, para ele criar essa minha storage account aqui, para que eu possa começar a armazenar dados aqui dentro do Azure também. Então vamos aguardar ele finalizar aqui. Terminou aqui a criação do storage account. Se eu for aqui para recurso, está aqui o meu storage account. Então aqui em Data Storage está essa divisão de que tipo de dado, tipo de estrutura a gente consegue armazenar aqui dentro do storage account. Então tem os containers, que aqui são os blobs, né? Então os blobs geralmente a gente utiliza para armazenar qualquer tipo de dado, texto, PDF, imagem, qualquer tipo de dado. Só que uma coisa que é importante é que para eu consumir essas informações de um blob aqui dentro do container, eu posso criar aqui, por exemplo, o teste. Como que vai ser o acesso para esse container, para os recursos que vão estar aqui dentro? Então pode ser privado, pode ter acesso anônimo liberado, né, para que eu possa acessar externamente. E aqui dentro desse container eu posso começar a fazer o upload aqui dos meus conteúdos. Só que o interessante, isso que precisa ficar claro, é que esses dados, para eu acessar esses dados que estão dentro de um blob, o acesso é via o API ou utilizando o HTTPS, o HTTP. Então é diferente do que a gente está acostumado de acessar os arquivos ali utilizando um file share, utilizando um //, fazendo um mapeamento. Então quando a gente trabalha com essa parte de blob, a forma que eu vou acessar esse recurso é diferente do que eu acesso num file server tradicional. Então aqui, dependendo do recurso que eu vou subir aqui dentro do Azure, eu preciso armazenar os dados e acessar esses dados, dependendo da forma
que essa aplicação, esse recurso chama essas informações, chamam esses dados, ou eu posso utilizar o Blob ou vou ter que utilizar alguma outra solução. Então, por exemplo, é uma aplicação que ela vai armazenar dados e vai acessar os dados, só que isso tem que ser via SMB, tem que ser via o //. Então, eu não posso utilizar aqui o Blob, porque o Blob não trabalha com SMB. Ok? Então, se eu voltar aqui, se eu voltar aqui, eu tenho o File Share. Então, eu tenho aqui o Blob. Aqui eu crio esses containers e aqui dentro desses containers eu começo a fazer o upload aqui ou conectar uma aplicação para gravar informação aqui ou consumir informação aqui. Aqui eu tenho os file share. Agora aqui sim a gente entra lá no SMB. Então, se é uma aplicação, se é um recurso que precisa armazenar informações, consultar informações utilizando o protocolo SMB, aí sim eu tenho que partir aqui para o meu file share. Então aqui, posso criar aqui o meu file share imagens, por exemplo. Imagens. Se eu entrar aqui dentro de imagens, eu tenho aqui a opção de conectar e ele me dá aqui um script aqui para Windows, Linux, para Mac, do que eu tenho que fazer em uma máquina para eu acessar esse compartilhamento. Então, se eu der aqui um show script, ele me dá aqui todas as informações. Então, se eu pegar isso aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V em uma máquina, ele vai mapear esse compartilhamento aqui para a gente poder acessar. Então, vai funcionar para a minha máquina ali, para o meu recurso, vai funcionar como se fosse um file server tradicional. Só que, na verdade, esse conteúdo está sendo armazenado ali no storage account do tipo file share dentro do Azure. A gente tem o queue, que foi isso que eu comentei com vocês. Então, tem algumas aplicações que trabalham com esse conceito de fila, né? Ela grava uma informação na fila para uma segunda aplicação consumir essa informação e tomar alguma ação. Então, para esse tipo de aplicação, aqui dentro do Storage Account, a gente pode utilizar essas queues. E a gente tem aqui o table, onde o table aqui é para dados que precisam ser armazenados em tabelas. Então, igual um SQL, por exemplo, onde eu tenho ali a minha tabela com as informações. Então, se eu preciso estruturar essas informações, se eu preciso de uma aplicação que trabalhe com o conceito de tabelas, eu posso utilizar aqui o Storage Account do tipo Table para que eu possa armazenar esses dados, para que eu possa armazenar essas informações ali no formato de tabela mesmo. Ok? Então, são esses 4 tipos aqui de Storage Account que a gente tem aqui dentro do Azure, né? Cada um tem o seu propósito, cada um é para utilização de recursos específicos, tá? Mas geralmente o que a gente utiliza mais é o Blob e o File Share, que são os mais utilizados aí quando a gente utiliza aí o Storage Account. Os Blobs é para armazenar dados e ser acessado através de API, através de HTTPS, e o File Share ali quando a gente precisa acessar, armazenar, consumir dados utilizando o protocolo SMB ali, que é o que a gente utiliza, né? O protocolo utilizado aí pelo Windows para a gente fazer ali o famoso // para simular ali um file server tradicional. Ok? Quando a gente fala dessa parte de armazenamento mais global também, a gente tem também os bancos de dados. Então, dentro do Azure, ele oferece vários bancos de dados como serviço, né, sem a necessidade da gente precisar instalar uma máquina virtual. Dentro da máquina virtual, instalar o banco de dados, não, ele já oferece isso como um serviço. Então, aqui, se eu for no Search, eu tenho vários, né? Tenho aqui o Azure SQL, eu tenho o Azure para MySQL, eu tenho aqui o Postgre, eu tenho Cassandra, eu tenho a parte do Cosmos também, que é uma solução bem interessante, onde eu dentro do Cosmos posso trabalhar com MongoDB, com Postgre. Então, dentro do Azure a gente tem várias soluções de banco de dados
oferecidas, né, como um serviço. Aqui a gente chama isso de PaaS, né, plataforma como serviço, onde a gente não precisa se preocupar com máquina virtual, sistema operacional. Não, o banco de dados me entregue como um serviço, eu preciso só me preocupar ali em fazer a conexão nesse banco de dados, fazer a criação dos bancos de dados, dependendo da solução que eu vou criar. Então, se é um SQL, criar os bancos de dados SQL, fazer as conexões para eu consumir esses dados. Então, a gente tem vários. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o Azure SQL, então não preciso, né? Eu preciso utilizar um banco de dados no Azure SQL. Eu não preciso subir uma máquina virtual, instalar o SQL. Não, eu posso usar o serviço do SQL. Então aqui, por exemplo, o Azure SQL, criar aqui um novo. Aqui, né? Se eu vou trabalhar com um banco de dados simples, se vai ser um banco de dados elástico, se eu quero só criar o servidor, então, por exemplo, eu quero criar só o servidor. Create, Resource Group, o nome aqui do meu servidor, Server SQL 001. Não, já está sendo utilizado. Então, Server SQL Workshop 001. Beleza, está disponível. Aonde que eu vou criar ele? Aqui na região do Brasil. Aqui, se eu vou utilizar o Azure AD, se eu vou utilizar o usuário SA do banco mais autenticação do Azure AD, se eu vou utilizar só autenticação SQL, então vou utilizar a primeira. Aqui eu vou colocar um usuário que eu tenho aqui, que é Global Admin. Aqui, se eu vou trabalhar com alguma regra de firewall para o banco de dados, mas beleza, aqui eu posso dar um create, e ele vai criar aqui o meu servidor, e dentro desse servidor, depois que tiver criado, a gente vai poder subir aqui os bancos de dados necessários. Então vocês vão ver que eu não preciso ficar logando em máquina virtual, não preciso ficar me preocupando com o sistema operacional, instalando SQL Server. Não, isso aqui é entregue como um serviço, é só eu consumir e fazer as configurações. Então vamos só esperar ele acabar aqui. Então, ele terminou aqui de criar o meu servidor. Então isso aqui é o servidor, então não tem o sistema operacional, não tenho nada, é o serviço. Aqui eu consigo ver os meus bancos de dados, não tenho nenhum. Aqui no overview eu quero criar meu primeiro banco de dados. DB001. Aqui algumas configurações, redundância, qual que vai ser o tamanho do banco de dados, né, quantidade de vCores, né, de processamento, de memória, mas beleza, dá aqui um review e create, aqui o quanto isso vai me custar por mês. Vamos ver aqui a criação do banco. Finalizou aqui, se eu clicar aqui para o recurso, então aqui está o meu banco de dados, aqui as minhas strings de conexões, então aqui tudo que eu posso utilizar aqui para conectar nesse banco de dados e utilizar aqui o SQL para hospedar os dados aí para minha aplicação. Então a gente tem a parte de armazenamento de dados no geral com storage account, e quando eu preciso de banco de dados, a gente tem vários bancos de dados que eu consigo utilizar dentro do Azure, e aqui eu mostrei um exemplo prático com o SQL, criando o server e depois criando ali o banco de dados. E para a gente finalizar, a opção de monitoração, né? Como que eu posso utilizar recursos aqui do Azure para monitorar o meu ambiente, para eu saber o que está acontecendo com os meus recursos. Então aqui no Azure a gente tem um monitor, o Azure Monitor, que a gente utiliza para fazer a monitoração aí de recursos. Então aqui, por exemplo, no Azure Monitor, aqui em métricas, eu posso escolher aqui os recursos que eu quero monitorar. Então, pegar aqui toda a assinatura, ele já me traz todos os recursos que eu tenho nessa assinatura que eu posso monitorar. E aqui eu posso começar a olhar para esses meus recursos. Então, vamos pegar a máquina virtual. Apply. O que eu quero monitorar aqui da máquina virtual? Eu quero monitorar
Aqui, a parte de disco. Cadê? Aqui, leitura por bytes. E aqui ele vai começar a me gerar, que a gente não tem dados, né? A gente construiu o ambiente agora. Mas aqui ele vai começar a gerar para a gente essas informações. Aqui eu consigo, não quero a média, eu quero o mínimo, eu quero o máximo, eu quero a soma. Então aqui a gente utiliza essa ferramenta para montar esses contadores aqui para que eu consiga monitorar e acompanhar, né, o que está acontecendo com os recursos dentro do ambiente. Então, eu consigo ir adicionando aqui os filtros e consigo fazendo essa configuração para que ele me traga essas informações. Então, não, vamos adicionar aqui, não quero disco, eu quero, cadê? Aqui a parte de memória. Eu quero ver quanto que eu tenho disponível de memória. Então, aqui ele já trouxe um pouco de informação. Então, eu consigo ir armazenando essas informações para que ele possa trazer aqui na forma de gráfico aqui, como que está o consumo desses recursos. Tá? Então, essa é uma ferramenta simples, né? A gente tem configurações mais avançadas aqui para utilizar aqui para monitorar os recursos, mas não é o objetivo aqui desse workshop, né? Isso aí a gente teria que ter, não é nem um workshop, um treinamento só para isso, porque a solução ela é grande, dá para monitorar muita coisa, mas aqui é só para vocês ter uma visão aqui do que a gente consegue fazer aqui utilizando o Azure Monitor para monitorar os recursos. Então, posso monitorar qualquer recurso que eu tenha aqui dentro da minha subscription e para cada recurso ele vai trazer métricas aqui específicas. Então, sei lá, posso pegar aqui, adicionar um novo. E não quero máquina virtual, eu quero o meu banco de dados SQL. Aplicar. Notem que agora o tipo de métrica que ele trouxe aqui são métricas diferentes, que aqui é voltado só para o SQL. Então, eu consigo ir utilizando aqui esses filtros aqui para montar, para que ele traga para a gente os recursos que vão ser monitorados ali, né, utilizando o Azure Monitor. Então é isso aí, turma. Esse é o conteúdo que eu quis trazer para vocês aqui nesse workshop. Lembrando que quem quer se aprofundar mais no Azure, a gente tem a nossa formação Azure Architect, né? Então lá o objetivo é não só essa parte mais básica, mais de fundamentos que a gente viu, mas dentro dessa formação a gente entra a fundo em cada um dos recursos. Por isso que é uma formação de duração anual. É 1 ano de formação, porque tem muita coisa dentro do Azure para a gente ver. E essa formação a gente olha não somente pensando em administração, mas também como eu desenho novos ambientes, como que eu planejo novos ambientes, como que eu faço a implementação. Então, é uma formação completa para quem quer ser especialista em Azure e um arquiteto também em Azure para desenhar novas soluções aí para atender as necessidades das empresas. Então, quem quer dar esse próximo passo aí para se tornar um especialista em Azure, essa é a formação aí onde a gente ensina tudo isso. Durante 1 ano a gente tem aula todas as semanas, sempre focado em aprofundar na parte de desenho de planejamento e implementação de novos recursos aí dentro do Azure. Tá? Então tá aí essa oportunidade para quem quer se especializar no Azure. Então esse workshop foi mais um workshop de fundamentos, mais uma visão geral de algumas coisas das principais, né, que a gente tem dentro do Azure. Mas se você tem esse desejo de se aprofundar mais, se você tem esse desejo de se tornar um especialista em Azure, se tornar um arquiteto em Azure, aí a gente tem essa formação completa aí, que tem a duração de 1 ano, com aulas todas as semanas aí, onde a gente aprofunda em cada um dos recursos que a gente tem dentro do Azure, ok? Embaixo aqui da aula tem ali o link para vocês entrar em contato com a minha equipe no WhatsApp. Então, se você quiser entrar, garantir sua vaga, fazer sua inscrição aí nessa formação, é só você chamar o time aí no WhatsApp, fala que você é aluno aqui do workshop, que você tem interesse, para eles passarem para vocês as condições especiais que a gente tem aí para alunos. Show de bola? Então é isso aí, turma. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo desse workshop. Tá aí essa oportunidade para quem quer dar esse próximo passo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.